diz: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando Jesus à mesa. Vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que fez esta mulher para a memória sua. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de celebrarmos diante de ti, de bendizermos o teu nome. Queremos, Senhor, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, como tem falado através dos cânticos. Alimenta a nossa alma, prepara o nosso ser, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. A gente está falando sobre a carta, a segunda carta a Timóteo, mas eu vou dar uma parada hoje, porque celebramos também o Dia da Mulher, uma figura tão importante, e eu sou muito comprometido com esse texto que eu li aqui, porque primeiro Jesus deu uma ênfase muito grande. Eu não sei se você observou, que eu encerrei no versículo 13, onde Jesus diz: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, que seja dito que fez esta mulher. Então eu acredito que essa mulher causou um impacto na vida de Jesus. Essa mulher conseguiu mexer com as entranhas de Jesus, para Jesus fazer uma observação nessa proporção. Onde for pregado o evangelho. Eu estava pensando nessa figura da mulher, né, que acompanhou todo o ministério. O ministério de Jesus, ele foi muito assistido por mulheres, né? Eu costumo dizer que sem as mulheres, o ministério de Jesus não teria tido a repercussão que teve. Eu acredito que por isso que Jesus, ao ressuscitar, apareceu primeiro às mulheres, né? Porque pensando nessa coisa da existência, como surgimos, eu não sei se você já pensou nessa existência do mundo em outros formatos. Que Deus poderia ter usado sua criatividade e ter feito um mundo muito diferente daquele que foi estabelecido. Por exemplo, nós poderíamos já nascermos adultos, né? Tem um poeta que uma certa vez fez uma observação que nós deveríamos nascer velhos e virmos decrescentemente experimentando ali a juventude, a infância. Deus poderia ter feito assim, não é verdade? Poderíamos também não existirmos nessa coisa que nós conhecemos como núcleo familiar. Nessa família, onde existem pessoas ligadas nos afetos pai, mãe, filho, poderia ser diferente. Poderíamos não
ter nascido assim, de uma mulher. Mas Deus fez assim. Né? Poderia não existir a figura da mulher, ou não? O que é que vocês acham? Poderia o mundo, apesar que eu costumo dizer que o mundo seria bárbaro, né? Muito embrutecido, sem essa figura feminina, uma figura tão cheia de complexidade existencial. Eu acho a figura da mulher complexa. Há uma complexidade a ponto de manifestar assim, um mistério. A figura da mulher é uma figura misteriosa, espiritualmente falando. Né? São milhares de anos de revelação que vem sendo realmente manifestado. Né? A gente vê, se a gente der uma olhada para o mundo antigo, como a figura da mulher surgiu. Eu não sei se vocês já tentaram para esse detalhe. A figura da mulher é uma figura tão aproximada da espiritualidade que Deus estabeleceu entre nós, esse caminho, que ela surgiu, eu acredito que não foi nem compreendida. Essa figura não foi muito compreendida. E ao passar do tempo, vem sendo clareado, porque a Bíblia diz que o nosso caminho espiritual, o caminho da humanidade, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E essa palavra não se refere só à minha existência como pessoa, se refere à existência do mundo. Porque o mundo vem clareando, E nós vamos percebendo cada vez mais, através desses clarões, uma revelação do que realmente somos. Quer um exemplo? A Bíblia já trouxe instrução de como deveríamos tratar os escravos, nossos escravos. Hoje nós sabemos que é algo completamente imoral conceber a figura de um escravo. Né? Se eu posso puxar para fatos mais recentes, eu sou do tempo que a gente chegava num restaurante para almoçar ou jantar, alguém acendia um cigarro do lado e começava a ler, se deleitar nos seus tragos, e ninguém se incomodava, porque era comum. Hoje não temos coragem. E quando foi estabelecido, né, essa percepção de que não era uma coisa certa, precisava-se colocar grandes cartazes: proibido fumar. Ninguém vê mais isso. Os cartazes foram embora. Por quê? Porque nós sofremos clarões, revelação. Então a figura da mulher, ela vem sendo revelada. Eu celebro muito casamento. Acabei de celebrar um casamento. A Luísa estava até lá. E eu fico assim, constrangido em fazer algumas colocações. Tipo, o que a mulher auxiliadora do homem, eu acho isso pouco revelado. Sabe? Porque quando diz assim que a mulher é auxiliadora, parece que a mulher está num segundo plano. A religião construiu isso. Há pouco tempo a mulher não podia votar. Se voltarmos mais um pouco, o mundo antigo imaginava que a mulher não tinha nem alma. Vocês sabem disso, né? O mundo religioso. Mas esses clarões vêm trazendo uma compreensão não só da figura da mulher, mas do mundo da espiritualidade. Eu estou falando isso não é porque é o dia da mulher e a gente precisa dizer alguma coisa. É porque eu acho necessário, muito necessário. Eu falei para vocês que eu celebrei um casamento uma vez e uma pessoa foi fazer uma observação e eu fiquei com vergonha. Eu fico com vergonha. Sabe? Essa coisa de nós, depois de toda a nossa revelação, achar que o homem é uma peça fundamental na existência e que ele tem talvez um degrau ou 2 degraus a mais nos conceitos de importância social. Eu fico envergonhado. Por quê? Porque quanto mais caminhamos como amantes de Jesus, mais compreendemos sobre espiritualidade e mais nos voltamos para a percepção
E enxergamos que precisamos olhar com mais cuidado, de forma curiosa. Tem que buscar usar isso. Por que Deus criou a figura da mulher? Por quê? Que é uma pergunta. Né? A gente tem uma religião que se apoia tanto nessa coisa do poder, que às vezes a gente esquece de olhar símbolos que trazem um caminho contrário. Eu estou aqui pensando nessa coisa da importância do símbolo. Símbolo. Vocês sabem que o símbolo surgiu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A história não é precisa de pontuar onde começou, mas é ali entre 800 ou 500 anos antes de Cristo. Na cultura grega, que vem a história do símbolo. O símbolo foi uma coisa muito necessária, percebida. Porque tem coisas que nós não compreendemos através da palavra, da verbalização. Tem uma ciência que trabalha muito isso, que é a semiótica. Que trabalha a questão dos signos. Não é do zodíaco, viu? É do signo no sentido de imagem. Porque o signo ele é muito próximo do símbolo. Muito próximo. O signo é como se fosse uma seta que aponta. E o símbolo traz a revelação. Então nós precisamos de caminhos que apontem para uma determinada ideia e que revele essa ideia. E a mulher, ela é uma figura, tanto nesse aspecto de signo, como de símbolo da espiritualidade. E eu vou aqui focar na espiritualidade cristã. Na espiritualidade cristã. Essa coisa do símbolo, que é o símbolo agrega. Se eu começasse a falar algumas coisas aqui, vamos se dizer técnica, digamos que eu tivesse conhecimento técnico de engenharia, e eu começasse a falar, só ia haver compreensão entre aqueles que não são da área, se eu começasse a trazer aqui signos, símbolos, se eu apontasse direção e trouxesse revelação através de imagens, porque o símbolo tem esse poder. O símbolo agrega, porque o símbolo ele começa com pessoas que pegaram peças de cerâmica, Por exemplo, eu tinha uma experiência de pessoalidade, uma experiência com alguém, e eu queria que essa experiência continuasse sendo revelada, sem jamais ser apagada. Pegavam-se um artefato de cerâmica, partia ao meio, e aí um ficava com um pedaço, outro com outro, para que aquilo fosse revelando a ideia, o que realmente significava. E digamos que fosse, eu vou dar um exemplo mais forte. Digamos que duas pessoas se encontrassem e fizessem um pacto de amizade. E aquela amizade fosse sendo revelado alguns valores. E de repente aquelas pessoas quisessem conservar aquilo. Então eles pegavam um objeto, podia ser um cerâmico, um pedaço de madeira, partiam. E aí um ficava com uma parte e o outro com outra. E eles iam cuidar. E quanto mais cuidado e preservação tivesse daquele objeto, mais zelo se teria por aquela ideia, por aquela representação. E quando se encontrassem, colocavam aqueles objetos de volta no encontro, do inteiro, do todo. E se conservava, e se mencionava. Então o símbolo, tanto é que o símbolo tem essa ideia, traz essa ideia de união, de você unir. Por exemplo, se você quiser ver uma palavra antônima ao símbolo, ao simbólico, é diabólico. Simbólico é lançar junto. Diabólico é lançar separado. Então, todas as vezes que nós precisarmos de apontarmos em direção ao princípio do cristianismo, e aqui que eu quero chegar,
a gente vai ter que usar esse olhar do signo da mulher, que aponta para isso, aponta, e eu vou mostrar aqui, que aponta. Eu tenho que olhar para o símbolo da mulher que revela. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai escrever a primeira carta à igreja de Corinto, e ele vai colocar as bases da ideia do reino, da cristandade, do reino de Deus, ele diz assim: Deus escolheu os frágeis, não os poderosos. Porque a ideia do homem é aquela coisa brutal, da força, né? A mulher já tem mais essa ideia, traz essa ideia de fragilidade. E o reino de Deus sempre é construído, a base é fragilidade. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente exerce poder nesse ambiente da pessoalidade, dá problema. Na minha relação com a minha mulher, se eu for exercer poder, vai dar problema. Se eu me fragilizar, o negócio dá certo. Um exemplo muito bom é no trânsito. No trânsito, exerça poder para você ver onde é que você vai chegar. Talvez no Parque da Paz ou no São João Batista. Mas se fragilizando, às vezes dá certo. Então a mulher é essa figura, sabe? Tem um livro que eu acho que todo crente deveria ler, que porque eu confundo com dois livros, que tem o Poder do Simbólico, que é do aquele Byung-Chul Han. Vocês já ouviram falar, que fala da sociedade do cansaço. É um cara muito lido, hoje em dia, muito inteligente. Mas tem um livro de um teórico chamado Pierre Bourdieu, que esse que eu acho que todo crente deveria ler, que é o poder simbólico, né? Do Byung-Chul Han é o poder do simbólico, e do Pierre Bourdieu é o poder simbólico, que ele vai falar de forma, às vezes você está lendo, você pensa que ele está falando da cultura judaica, das festas. Por que vocês acham que a cultura judaica enfatiza tanto o símbolo na festa, nos ritos? E se alguém dissesse assim: rapaz, a gente precisa levantar, porque na minha opinião, se tem uma coisa que a reforma protestante perdeu terreno, foi que ela, para combater as indulgências, vocês já devem ter ouvido falar, né? O mercado nas relíquias, as vendas, tiraram todos os símbolos. Entendeu? E a igreja evangélica, pior do que a igreja da reforma, né? Porque a igreja evangélica não é o povo da reforma. Mas a igreja evangélica, ela vê no símbolo quase um cão, como se diz, né? O cara botar uma cruz no pescoço, tem gente que diz: o cara não é crente, não, é? E uma coisa tão forte como é a mensagem da cruz. Um símbolo tão importante. E aí vocês imaginam o maculado pensamento se tendo a mulher não como uma fonte principal da compreensão da espiritualidade, botando em segundo plano. Sempre, educadamente, né? Olha, a mulher seja submissa ao marido, mas o marido, isso e tal. E aí a gente distorce um bocado de coisa. Mas a gente precisa, eu acho que resgatar com muita compreensão esses símbolos que nos agregam valor. Tem também o pai da psicologia, Carl Jung, ele é da... Rapaz, é psicologia... Depois eu lembro. Mas ele, filho de pastor, ele coloca como uma base do pensamento dele, ele é um psiquiatra, né? Ele coloca essa coisa do simbólico, do símbolo, essa coisa de você não perder de vista, de você ter essa capacidade de compreender que nem tudo será revelado, dissecado nessa coisa da compreensão da fala, da palavra. Psicologia analítica. Carl Jung fala muito sobre isso, sobre essa coisa. Eu acho que se a gente começar a olhar
para a figura da mulher, porque o que é que está acontecendo no nosso mundo? Que a mulher, para se valorizar, tentou se igualar ao homem, mas de uma forma brutal. Né? Com todo respeito aos movimentos feministas, que eu sei que é bem intencionado, mas eu posso até perder muito crédito, mas eu acho que na operação muito mal sucedido. Muito mal sucedido, porque a mulher, quanto mais assume a figura feminina, mais benefício ela traz à nossa espiritualidade. Isso é muito visível. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter coragem, né? Porque a mulher é essa manifestação. E esse texto que nós lemos é uma coisa muito... Eu diria que o que aconteceu é muito peculiar da mulher. Muito peculiar. Sabe? Só uma mulher para perceber. Porque o texto, ele é belíssimo, né? Não sei se vocês viram que em 48 horas Jesus iria ser crucificado, diz o texto. Ele já vinha falando, ele vinha falando. Se você voltar um pouco para o capítulo 16, você vai ver que Jesus está dizendo para os discípulos dele: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E parece-me que os discípulos de Jesus não conseguem compreender. Não conseguem compreender. Eles ficam, eu acho que dentro do espectro, né, que eles estavam envolvidos naquela coisa de instituição. Jesus está dizendo: eu vou morrer. Eles não queriam nem compreender. Tem um dos textos que diz que eles não queriam compreender. E eu fico imaginando a cena, porque vocês sabem que os discípulos de Jesus estavam mais próximos, mas existiam seguidores que ficavam mais afastados. As mulheres seguramente ficavam muito mais afastadas, que a cultura bíblica nem contar a mulher contava, porque a mulher sempre estava naquele plano secundário. Por exemplo, quando tem a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês lembram que eram mais ou menos 5.000 homens, como é que diz lá, fora mulheres e crianças, tem contagem. Então imagine que Jesus está lá cercado pelos discípulos e também cercado por uma multidão de homens, e as mulheres ali à margem. E Jesus está dizendo que vai morrer, e os caras não estão ouvindo. Eles não conseguem perceber. Que eu acho assim, esse texto de Marcos capítulo 9, uma coisa difícil até de imaginar. Deixa eu ler aqui para você. Diz assim, ó. Tendo Jesus partido para as regiões da Galileia, queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando aos seus discípulos, dizendo: eu serei entregue nas mãos dos homens que me matarão. Ele está dizendo que vai morrer. Agora olha a continuação do texto. Eles, contudo, não compreendiam isto, temiam interrogá-lo. Rapaz, esse texto aqui, curiosamente, eu fui dar uma olhada mais assim, aproximado aqui dos originais. É como se eles não quisessem, eles tinham medo de compreender. Porque Jesus estava dizendo que ia morrer, eles diziam: rapaz, vamos encostar esse negócio, vamos ter uma mente tola, vamos querer compreender. E Jesus está dizendo: eu vou morrer. E aí o texto diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando Jesus em casa, interrogou os discípulos: de que é que vocês conversavam pelo caminho, enquanto eu dizia que ia morrer? Mas eles guardaram silêncio, com vergonha, viu? Porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Jesus diz: eu vou morrer. Eles estão discutindo: mas quem é que vai ser maior aqui? Quem é que vai gerenciar esse projeto? Duríssimo.
duríssimo. E nessa coisa toda, dessa falta de compreensão, porque os discípulos de Emaús estavam lá também, dizendo para ele, olha, o projeto fez água. Tem uma mulher que está ouvindo o que Jesus está falando. Porque Jesus está dizendo que ia morrer. Eu não sei se você prestou atenção, que o texto que nós lemos diz assim, ó. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, versículo 2, sabeis que daqui a 2 dias, daqui a 48 horas, celebrar-se-á a Páscoa, e eu serei entregue para ser crucificado. Aí eles entram na casa de Simão, o leproso, né, que deveria ser um homem que já havia sido curado de lepra, porque não podia ele ser leproso e alguém estar na casa dele, ele teria que morar num lugar separado, no leprosário, fora da cidade. Ele não podia morar. Mas a turma está lá na casa de Simão, leproso. E na hora que ele se assenta à mesa, vem essa mulher, surge de uma vez, sem pedir licença, e começa a praticar um ritual de sepultamento, de honrarias. É como se ela dissesse, eu ouvi o que Jesus falou. Eu ouvi, ele disse que vai morrer. E eu invisto aqui toda a minha vida. Ela foge toda e qualquer ética, porque ela foi movida ali. Ela diz, eu não quero nem saber se vão me criticar, se eu não vou ser aprovada socialmente, mas eu vou praticar aqui um ritual de sepultamento. E ela começa a praticar. Ela pega um perfume caríssimo e começa a derramar sobre Jesus. E o Evangelho de João diz que Judas, ele começa a murmurar, e os outros discípulos foram na onda. Que é isso aí, rapaz? O que essa mulher está fazendo? Que incoerência! Que incoerência! Além do mais, um desperdício, porque poderia vender esse perfume por um preço altíssimo e dar aos pobres. E Jesus diz assim, vendo Jesus, aquele negócio, sabendo, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela me fez bem. Que a ideia aí, em algumas versões diz assim, ela praticou boa ação para comigo. Ela me fez bem. Ela fez um gesto de pessoalidade. Por que um gesto de pessoalidade? Porque ele diz, os pobres sempre estarão com vocês. É como se diz, pobre não tem nome. É muito impessoal, é muito genérico. Parece coisa de atacado. Mas não, ela tratou da minha alma. Até porque Jesus, depois daqui, pouco tempo depois, ele vai confessar para os discípulos que ele está angustiado até a morte. Triste. Mas aquela mulher está lhe fazendo bem. E ela faz tanto bem a Jesus que ele é radical. Ele diz, onde for pregado o Evangelho, seja dito o que fez essa mulher. E quem anda comigo, que nós estamos aqui nesse grupinho há mais de 20 anos, vocês sabem que todo ano eu prego. Eu tenho esse compromisso de pregar sobre esse texto. Já falando muitas coisas sobre esse texto. E hoje, como é o dia da mulher aí, que a gente celebra, eu queria falar um pouco sobre essa sensibilidade espiritual dessa mulher. Sensibilidade espiritual. Que eu acho que a gente precisa resgatar, né? Que esses sentimentos de sensibilidade. Porque nós estamos implacáveis. Eu acho que nunca a igreja, essa igreja que se diz de Jesus, que hoje tem uma boa representação na igreja evangélica, e eu vou me limitar ao Brasil, viveu tanta insensibilidade acerca do sentimento de Jesus, como esse tempo que nós estamos vivendo. Eu posso afirmar isso com muita garantia, porque eu sou evangélico, né? Que já tem muito pastor de eu não sou mais evangélico, mas eu não tenho como dizer o que é que a gente vai fazer. Porque se eu disser vai ficar só de boca, porque nós estamos envolvidos
somos evangélicos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, os outros que não são evangélicos. Né? Eu já fui abordado por algumas pessoas que dizem, pai, mas você é evangélico, e quando eu vou ver, a pessoa também está afogada lá em outra instituição, quer trocar 6 por meia dúzia. E aí? Mas aí eu queria ver com você 2 coisinhas aqui que eu acho que a gente já falou tanto sobre essa mulher, né? Mas eu nunca falei nessa perspectiva aqui. E eu queria tentar ser claro. Por que Jesus viu com tanto assombro a vida daquela mulher? Causou espanto. E ele diz, onde for pregado em todo o mundo. Se um dia o evangelho for pregado na cidade de Fortaleza, que seja dito o que fez essa mulher. E aí eu diria que o que moveu Jesus foi essa tremenda capacidade dessa mulher perceber. Eu acho que a gente precisa perceber. É um dom. Observar e perceber. Ela observa e percebe. E a primeira coisa que ela percebe, se tratando de todo aquele sentimento dos discípulos que não aceitavam Jesus e a cruz, é que ela percebe que o reino de Deus é uma contracultura. Não tem jeito. E é contracultura mesmo. Uma contracultura que tem vários aspectos, porque a gente pode pegar um aspecto de um contraste e mostrar sistema e reino de Deus, mas tem também esse contraste da lógica. O que ela percebe é que o reino de Deus é um contraste. Percebeu que mesmo sendo uma aparente contradição, Jesus ia para a cruz. Sabia que quem quer mesmo viver o reino de Deus vai ter que experimentar muitas contradições. Que a lógica vai chegar e vai dizer, não é possível. Como é possível? Jesus vai plantar um reino e vai ser crucificado agora. Está todo mundo desatento. Mas ela não, ela percebe que o reino de Deus é assim. A gente pode montar as lógicasinhas da gente, mas no fundo, tem horas que a gente é arrebatado pelo verdadeiro reino de Deus e as lógicas vão embora. A gente olha e diz, Deus, não é possível. Qual é o propósito disso? E aí Deus vai dizer, você não entende agora e talvez não vai entender enquanto estiver aqui, mas entenderás depois. E um dia você vai chegar diante de mim e está lá o texto e não vai nem perguntar o porquê, porque já vai compreender. Na medida que for saindo, vai compreendendo. No dia que a gente sair desse novo corpo corruptível, a gente vai entender todas as coisas. Vocês já viram que fala das dores e tal, aí Jesus diz, naquele dia vocês vão chegar perto de mim e não vão perguntar nada. Senhor, por quê? Por que nós sofremos aquilo ali? Porque o reino de Deus é outra lógica. O reino de Deus é a lógica de Jó, que ninguém toca nessa lógica. Porque quem está com Deus é Jó, não é os amigos de Jó. Que lógica é essa? Se Jó fosse um homem de Deus, não estava vivenciando essa experiência tão drástica. E Deus está lá, dizendo aos anjos, olhe lá, os anjos que estavam passeando, anjos da asa quebrada, viu? Viram lá meu servo Jó? Viram lá meu servo Jó? O profeta Isaías traz uma profecia de que chegaria um tempo que as pessoas se escandalizariam com a pedra de esquina com Jesus. É motivo de escândalo. Aí a gente pensa que é o quê? São essas contradições. Quando Jesus diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, não é só dizendo que você vai viver no meio do perverso, não, é porque tem essa coisa do contraste, da contradição. De outra lógica, e sabe o que é que me apavora?
é que a gente está atrás da lógica do nosso tempo. Eu não vou nem dar exemplo aqui para não estragar a nossa noite. É ou não é? Para que estraga? Ele. Deixa assim mesmo, tá bom. Mas nós estamos indo numa lógica que não é a lógica de Deus. É a lógica do imaginário coletivo que está aí no nosso tempo. E a gente sai correndo atrás, sai correndo atrás, sai correndo atrás. Mas essa mulher não, ela está focada, ela está olhando e está dizendo assim, rapaz, parece uma incoerência. Mas eu estou sensível. Eu vou praticar logo esse ritual de sepultamento. Jesus vai à cruz. Ele vai à cruz. Jesus poderia ter feito diferente, mas ele preferiu amar, por isso que ele foi à cruz. Ela percebe essa lógica. Porque a lógica do amor é uma lógica contraditória. Contradiz muita coisa, sabe? Lógica do amor, que é a lógica do reino de Deus, às vezes nos faz perguntas, nos traz indagações. E a gente precisa, de forma assim, olha, eu não sei nem expressar, sabe? Porque o reino de Deus é um desafio para as nossas lógicas. Por isso que o apóstolo Paulo, trazendo aos romanos talvez a mais singular, porém cara informação sobre as lógicas, diz assim, olha, os pensamentos de Deus são loucura. São profundos. Ó, a profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós não temos lógicas para aconselhar-nos. E aí ele continua dizendo, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da lógica de Deus, o culto racional. E não vos conformeis com as lógicas desse mundo, desse tempo, mas se deixe ser transformado pelas lógicas de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem outra coisa aqui que essa mulher percebe, e eu digo que ela percebeu isso porque ela vai à frente, né? Ela vai à frente. Ela é, eu diria que ela é de vanguarda, né? Que esse termo avant-garde do francês, né? Avant-garde. Sabe? Que era um tipo de pilotão de vanguarda do exército que ia na frente desbravando e revelando, viu? O que viria, o que seria. Então, o que aquela mulher percebe é que o reino de Deus é um reino de vanguarda, de abrir caminho, que eu acho que é a continuação dessa afirmação, que é outra lógica. Porque o reino de Deus, ele vai abrindo coisa que ainda não é. E que será? Você lembra que eu falei aqui sobre o Jesus na manjedoura? Ele nasceu, ali estava toda a plenitude divina. Você olhava, ainda não é, mas será? É só uma criança. Só uma criança, não tem ali Jesus na manjedoura e chegam os magos e diz, cadê o menino? Ele diz, está aqui eu. Não, era só um bebê chorão. Estava ali toda a plenitude divina. Você olhava, era uma vanguarda de uma coisa, estava à frente. E aquela mulher percebe que o reino de Deus é assim. Aquela mulher estava
preparando, revestindo, semeando uma coisa que já era fato. Jesus estava ali por amor, e o amor leva à morte. Lembra que eu sempre falo dessa coisa, dessa íntima relação do amor e da morte? Ele escolheu. Jesus vai à cruz não é para cumprir um ritual profético, ou como a religião faz aquele ajeitadinho, né? Parece assim uma moeda. Não, que a vida dele culmina nisso. Aquela mulher olha e diz: rapaz, do jeito que ele está andando, com essa expressão de amor, eu compreendi. Compreendi, porque o reino de Deus é assim, é de vanguarda. O reino de Deus é construído com essa coisa de você desbravar, olhar à frente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente esperando Deus resolver alguns problemas através das lógicas desse mundo, desse tempo. Ó. Com todo respeito a quem gosta daquela... Esqueci o nome dela. Graças a Deus. Eu esqueci. Mas eu vi uma senhora justificando essa patifaria dessas guerras, essas mortes de crianças, metendo o reino de Deus no meio. Por quê? Porque ela está nas lógicas embriagadas. Não passa de um embriagado. E a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas seriam embriagadas, bêbadas espirituais. Bêbadas. Irmãos, onde há cana quebrada, pavio que fumega apagado, não tem presença de Jesus. É outra lógica. O cara vem contigo com ódio, você vai com amor. O cara vem com mal, você vai com bem, porque a Bíblia diz, é palavra que Paulo usou, mas é palavra de Jesus. Vença o mal com bem. É outra lógica. Isso tem que ter vanguarda. Você tem que estar à frente. Sempre à frente. É uma coisa que puxa a outra. Porque primeiro você vai ver que o reino de Deus, ele tem uma outra lógica, uma contracultura, e automaticamente você começa a trazer à existência o que ainda não existe. Esse é o desafio. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus tem para fazer ainda não foi contado. Ainda não entrou em mente humana. Nem olhos viram. Isso começa aqui. Sabia que começa aqui? Deus tem um plano para a igreja que está fora dessas lógicas. E quando eu digo para a igreja, eu estou falando da sua interioridade. Porque o reino de Deus está aí dentro de você. Ele está florescendo dentro de você. Ele não está fora, nas lógicas, fora, nos acontecimentos, não. Quando disseram o reino de Deus está ali, é claro, tem uma lógica lá. Ele está bem lá. Não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de você. Está sendo gerado. É algo novo. E essa mulher percebe isso. Ia ter uma guinada aqui, uma virada. Como pode? Mas pode. Eu vou já praticar esse ritual. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos de calça curta. Não estou aqui pejorativamente falando da igreja evangélica. Eu falar da igreja evangélica, eu vou falar de mim. Mas a igreja evangélica está de calça curta. Porque ela está no meio de um projeto de Deus, e é um projeto de vanguarda, e ela está atrás olhando onde é que estão as lógicas. E aí Deus vai dizer assim: olha, você está numa guerra. E qual é o rei que indo combater outro rei com 10 mil homens não se assenta primeiro para calcular se tem o meio de ir contra o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, como é que diz o texto? Caso contrário, estando o outro ainda longe. Estando o outro ainda longe. É visão que ainda não aconteceu. Mas vai ser gerada aqui. É o conceito de esperança. Sabe o que é esperança? Esperança não é otimismo, não. Ficar esperando. Isso é espera vã. Esperança é a minha capacidade de criar algo aqui de vanguarda, porque eu contemplo um futuro. É o que essa mulher está fazendo. Sabe o que foi que ela fez? Simplesmente, ela lançou um bálsamo sobre a vida de Jesus, ao ponto dele dizer: essa mulher me fez bem. Sabe o que é que Deus quer olhar para a gente e dizer?
esse povo me faz bem. A minha alma se compraz. Eis aí os meus filhos, onde a minha alma sente gozo, sente prazer. Quando a Bíblia diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, eu costumo dizer, que não é aquele dia que tem faca, tem bala. É o dia da guerra, da batalha na mente. Mal é no pensamento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revista antes. Crie um reino agora. O reino de Deus chegou. E você precisa ter esse sentimento de vanguarda, como essa mulher. De você começar a estabelecer coisas que parecem fugir à lógica, mas você vai se edificando. E quando a coisa estourar, muita gente vai se perder. Irmãos, muita gente vai se desesperar nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas se você tiver sentimentos de vanguarda, porque sentimento de vanguarda é você deixar Deus construir coisas que ainda não existem. Deus quer trazer à existência coisas que não existem aí na tua interioridade. Pensamentos. Eu é que sei que pensamentos. E quando ele diz a vosso respeito, ele está dizendo pensamentos em você. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Pensamentos de bem. Para vos dar um futuro, é vanguarda, um futuro aprazível. Jeremias 29. Então quero orar, agradecendo a Deus por essa figura da mulher, né, que nos ensina. O conselho que eu tenho aqui para as mulheres é: sejam mais mulheres. Vai dar certo. Sejam mais mulheres. Estou aqui falando contra o movimento feminista, mas se eu fosse uma mulher, jamais eu embarcaria nisso. Jamais. Eu faria o movimento da mulher. Porque a mulher é uma fortaleza, sabe? O poder está na fragilidade, nessa sensibilidade. Porque a gente só percebe quando se fragiliza. Enquanto a gente está no poder, a gente está obstinado. Não é nem determinado, é obstinado. Quem se meter na frente, eu atravesso, eu passo por cima. Mas não. Os discípulos estavam obstinados. Eles tinham um projeto pessoal. Não era de vanguarda, era um projeto pessoal das lógicas deles. Tanto é que aqueles discípulos de Emaús disseram: nós pensávamos aí de todo o projeto. Então eu quero orar, agradecendo aqui a Deus pelas mulheres, que nós somos privilegiados, né, de termos essa existência que nos aproxima tanto de Deus, né? Tanto da espiritualidade. Então nós vamos orar. Eu ia pedir a Lidia para fazer essa oração, mas ela não está aqui, né? Então vou pedir para a Magali vir aqui fazer essa oração pelas mulheres. Hein? Vem aqui, Magali, faça essa. Porque eu quero uma oração feita por uma mulher.